Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em uma época marcada por pressa constante. As horas parecem curtas demais para tantas atribuições no dia, não é mesmo? Os dias passam rapidamente. E muitas pessoas têm a sensação de que estão sempre correndo, sempre ocupadas, sempre respondendo a algo que parece exigir atenção imediata. É como se a vida tivesse transformado em uma sequência interminável de urgências. Mensagens chegam a todo momento. Notificações surgem na tela. O trabalho exige rapidez. As responsabilidades familiares se acumulam. Compromissos, prazos, decisões, tudo parece urgente. Mas existe uma diferença profunda entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. O urgente exige atenção imediata. O urgente pressiona, cobra resposta rápida, provoca ansiedade. O urgente geralmente está ligado à sobrevivência daquele momento, enquanto que o importante é diferente. O importante está relacionado ao sentido da vida, ao propósito da existência, àquilo que constrói algo duradouro. O urgente grita, o importante muitas vezes fala em silêncio. E a tragédia espiritual da vida moderna é que muitas pessoas vivem completamente dominadas pelo urgente e acabam negligenciando aquilo que de fato é importante. A palavra de Deus nos apresenta uma cena muito reveladora sobre este conflito entre o urgente e o importante. É exatamente esse texto que acabamos de ler em Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 ao 42, quando Jesus visita a casa de duas irmãs, Marta e Maria. Marta estava ocupada com muitas tarefas: preparar a casa, organizar a recepção, cuidar da alimentação, atender às necessidades da visita. Tudo isso era necessário, nada daquilo era errado. Mas havia algo acontecendo ao mesmo tempo. Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. Enquanto Marta estava absorvida pelas demandas urgentes da casa, Maria havia escolhido algo que parecia menos urgente, mas que era profundamente importante. Ou seja, estar na presença de Cristo. Em determinado momento, Marta se aproxima de Jesus e expressa a sua frustração. Ela pede que o Senhor intervenha e diga a Maria que a ajude com as tarefas da casa. E a resposta de Jesus foi assim, digamos, surpreendente. Ele não condena o trabalho de Marta, mas revela uma verdade
que atravessa os séculos. Ele disse: Marta, Marta, andas inquieta com muitas coisas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Essa declaração de Jesus revela uma realidade espiritual muito profunda. A vida pode se tornar tão cheia de tarefas urgentes que perdemos a capacidade de perceber aquilo que realmente é essencial. Marta estava ocupada, mas inquieta, ativa, mas ansiosa, trabalhando, mas emocionalmente sobrecarregada. Essa descrição parece muito atual, não é mesmo? Quantos de nós não nos encontramos assim também? Quantos de nós hoje vivem exatamente assim? Acordamos cedo, enfrentamos trânsito, lidamos com responsabilidades profissionais, resolvemos problemas familiares, respondemos mensagens, participamos de atividades tantas, né? Pagamos contas, organizamos compromissos e quando o dia termina existe uma sensação estranha de vazio. Trabalhamos o dia todo e chegamos ao final com a sensação de que não fizemos nada. Tudo foi feito, muitas tarefas foram cumpridas, mas algo essencial parece ter sido negligenciado. Isso acontece, sabe por quê? Porque o urgente consome energia, mas nem sempre constrói propósito. A sociedade moderna criou um sistema que valoriza produtividade acima de tudo, velocidade, resposta imediata. Tudo precisa acontecer de forma muito rápida, tudo precisa ser resolvido agora, tudo é para ontem. Mas a espiritualidade bíblica segue outra lógica. Deus não constrói vidas profundas com pressa. As coisas mais importantes da vida não são urgentes, mas são essenciais. Relacionamentos profundos não são construídos com pressa. A formação do caráter não acontece de forma instantânea. A maturidade espiritual não surge em meio à correria. A comunhão com Deus não se desenvolve em um ambiente dominado por distrações constantes. Por isso, exatamente por isso, Jesus disse que Maria havia escolhido a boa parte. Observe a palavra. Ele fala que ela escolheu a melhor parte. Aquilo que é importante na vida raramente acontece por acaso. Precisa ser escolhido. Aliás, a vida, tudo na vida é questão de escolha. Precisa ser priorizado, precisa ser protegido contra a invasão constante das urgências. Nos nossos dias, muitas pessoas vivem como Marta, né? Correndo de tarefa em tarefa, tentando dar conta de tudo, enquanto o coração permanece inquieto, ansioso, agitado. Não porque estão fazendo algo errado, não, mas porque estão vivendo apenas reagindo ao urgente. A vida se torna uma sequência de pequenas emergências. Resolver isso, responder aquilo, atender aquela demanda, cumprir mais um prazo, e assim os dias vão passando e sem perceber, anos passam e aquilo que realmente importa vai sendo adiado ou deixado para segundo plano. A Bíblia nos convida a refletir sobre isso de forma profunda. Quando Moisés escreveu o Salmo 90, lá no versículo 12, ele fez uma oração extremamente relevante para todas as gerações, sobretudo a nossa. E ele declara: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal forma que possamos alcançar coração sábio. Olha, contar os dias significa viver com consciência de que a vida
não é infinita. Isso muda completamente a nossa percepção de prioridade. Quando nós entendemos que nossos dias são limitados, começamos a perceber que não podemos gastar toda a nossa energia apenas com aquilo que é urgente. Nós precisamos investir no que realmente importa. O importante é aquilo que constrói a eternidade, é aquilo que molda o nosso caráter, é aquilo que fortalece relacionamentos duradouros, é aquilo que aproxima o coração de Deus do nosso. Jesus frequentemente se retirava para lugares silenciosos para orar. São várias as menções bíblicas que relatam esse fato. E isso sempre chama a atenção. Ele tinha multidões ao seu redor, pessoas doentes esperando cura, discípulos precisando de orientação, de instrução, cidades inteiras desejando ouvi-lo. Se alguém tinha uma agenda cheia de urgências, esse era Jesus. Mas mesmo assim, ele se afastava para orar, para ter um momento a sós com Deus. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso porque ele sabia que aquilo que é importante precisa ser protegido. Se a vida for conduzida apenas pelas urgências, aquilo que realmente sustenta a alma acaba sendo deixado de lado. E hoje nós vemos muitas pessoas emocionalmente cansadas, espiritualmente vazias e existencialmente confusas. Não porque lhes faltam atividades, mas porque lhes falta profundidade. Sim, a alma humana não foi criada apenas para cumprir tarefas, não. Ela foi criada para se relacionar com Deus. E um relacionamento muito íntimo, muito profundo. A nossa alma foi criada para experimentar propósito, para experienciar propósito. Foi criada para viver algo maior do que apenas sobreviver. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, quando Jesus diz que poucas coisas são necessárias, Ele está revelando que a vida pode ser muito mais simples e significativa do que nós imaginamos. Porém, isso exige uma mudança de perspectiva da nossa parte. Exige parar de viver apenas reagindo ao urgente. Exige aprender a perguntar o que realmente importa. Importa cultivar a fé. Importa investir tempo com Deus. Importa construir relacionamentos verdadeiros, genuínos. Importa formar caráter. Importa viver com propósito. Tudo isso pode parecer menos urgente no dia a dia, mas são extremamente exatamente essas coisas que dão sentido à existência. O urgente passa, o importante permanece. As tarefas do dia acabam, mas aquilo que foi construído no coração continua. Marta estava fazendo algo bom, importante, preparando tudo para recepcionar o Salvador e seus discípulos. Mas Maria estava fazendo algo essencial. Essa é a diferença. E talvez a grande pergunta espiritual para a nossa geração seja exatamente esta. Estamos ocupados com muitas coisas, mas estamos priorizando aquilo que realmente importa? Talvez seja necessário desacelerar. Talvez seja necessário reorganizar prioridades em nossas vidas. Talvez seja necessário aprender novamente a sentar aos pés de Jesus em meio à correria do mundo, assim como fez Maria. Porque quando o importante ocupa o lugar certo na nossa vida, aí nesse caso, até as urgências passam a ser enfrentadas com mais paz, com mais tranquilidade, com mais sabedoria,
e com mais equilíbrio. E então a vida deixa de ser apenas uma sequência de tarefas e passa a ser uma jornada com propósito, com direção e com significado diante de Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.